A paz de Cristo para todos. Tudo bem com vocês, teólogos ortopráticos? No vídeo de hoje nós daremos continuidade à nossa série Pregação e Pregadores e hoje eu quero tratar de um assunto polêmico. Um dos nossos seguidores aqui do nosso canal nos mandou uma pergunta dizendo se é correto um pregador cobrar para pregar. Eu quero começar o vídeo de hoje lendo dois textos das Escrituras para falarmos sobre este assunto. Primeiro texto, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Porque diz a Escritura, não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. O segundo texto que eu quero ler com vocês é o texto de primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12. E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos ademoestam. Para nós começarmos a pequena exposição sobre esse tema tão polêmico, já bem tratado aqui na internet por tantos outros pastores, teólogos, eruditos que também trabalham aqui na internet aconselhando novos pregadores, jovens pregadores e aqueles que gostam da área teológica, eu quero começar usando uma frase de John Wesley. John Wesley disse o seguinte: ganhe o máximo que puder, guarde o máximo que puder, dê o máximo que puder. Nós não podemos, claro, fazer da dívida um estilo de vida e também não podemos fazer do dinheiro o nosso senhor. O dinheiro é um bom servo, mas é um péssimo senhor. Toda pessoa que estabeleceu o dinheiro como seu senhor, ela viverá para ele, trabalhará para ele e fará tudo em função do dinheiro. Eu fui a uma palestra certa feita com o Dr. Mário Queixo Simões, falando sobre os 6 pilares para uma vida saudável, e ele falou a respeito da saúde financeira. E quando ele disse a respeito da saúde financeira, ele nos deu uma ilustração dos 3 Gs. Primeiro G, ganhe mais. Segundo G, gaste menos. Terceiro G, guarde mais. E há uma frase interessante a respeito do dinheiro e das dívidas. Só paga quem paga. É necessário que todos nós precisamos de dinheiro. É fato que nós, pregadores, pastores, todos os líderes que militam, que trabalham na obra do Senhor, precisam comer, se alimentar, têm suas responsabilidades pessoais, suas famílias. E óbvio que aqueles que vivem apenas da pregação do Evangelho, que são os chamados pregadores itinerantes, que vivem apenas da itinerância, que não pastoreiam igreja, como é o meu caso de outros pastores, eles são merecidos de serem bem tratados, com elevada honra e com estima pela igreja que convida. Porém, não há nenhum texto bíblico que nos recomende que nós temos que estipular um determinado valor para irmos a uma igreja anunciar a palavra de Cristo. Não há texto bíblico que nos recomende isso. Há texto que nos recomenda ser bem tratados, bem recepcionados e bem recebidos. Há aí um paradoxo. Há pastores que convidam pregadores e depois só apenas dá um tapinha nas costas e diz: Deus te abençoe. Querido, Deus te abençoe é ótimo. Claro que Deus abençoará aquele que ministra a sua palavra. Mas lembre-se, aquele pregador tem uma família, tem filhos, ele gastou combustível, ele teve uma diversidade de coisas que ele teve que fazer e que ele empregou dinheiro para chegar na sua congregação. Então o ideal é que ele receba uma oferta generosa, uma oferta do amor ágape, do amor cristão, um reconhecimento pessoal da igreja que convidou, do trabalho que aquele irmão prestou para a igreja do Senhor, para o Senhor. Isso é louvável, isso é louvável. É importante que as igrejas saibam receber os pregadores. A igreja que recebe irmãos, e eu já passei por isso também, de não dar nada, não ajudar com nada. Houve ocasiões de eu sair de algumas ministrações e depois ter que voltar para casa a pé, ou não ter, nos tempos mais difíceis, ou ter que pedir carona, porque ninguém me deu nada para voltar. E todos os pregadores passam por situações assim, vocês que me acompanham. Então o ideal é que aquilo que é combinado não sai caro. Por que há pregadores que cobram? Pregadores mercenários são sustentados por igrejas mercenárias. Igrejas que só pensam em dinheiro, que só pregam sobre o dinheiro,
chamarão sempre pregadores caros, porque eles querem atrair multidões de pessoas. Lembre-se que esse pregador que é famoso, ou que é de renome, ou que está na mídia, ele vai pregar a Bíblia Sagrada. Tal qual aquele também que não é de renome, aquele que não tem fama, ele vai lá também pregar a Bíblia Sagrada. A mesma dedicação que o famoso tem que ter para ministrar, aquele que não é famoso também tem que ter. Ambos devem ter uma coisa em comum: santidade, caráter, tudo aquilo que nós já tratamos aqui, caráter cristão e glorificar a Deus com o seu ministério. Então é muito importante que a igreja que convida o pregador trate-o com honra. Se ele é de outra cidade, arrume hospedagem, um local para ficar, alimentação. E quando ele retornar para a sua casa, abençoe generosamente esse pregador. A igreja deve ser generosa com os pastores, com os pregadores, com os obreiros que militam, que ensinam, que pregam, que dispõem. Obviamente houve investimento na faculdade teológica, são 4 anos de faculdade, depois vem a pós-graduação, aqueles que vão em busca de uma pós-graduação, há aqueles que continuam estudando em busca de um doutorado, um PhD em teologia, no afã de quê? Melhor servir o reino de Deus, pregando, escrevendo. Então, querido, há aí uma via de mão dupla. Primeiro, do pregador não ser um mercenário e não viver em função do dinheiro. Você não foi chamado para enriquecer pregando o evangelho. Se ser rico é sinal de bênção, então Paulo morreu amaldiçoado. Porque Paulo passou a vida toda pregando o evangelho e morreu num estado crítico. Foi decapitado, segundo nos conta a história, no ano 67 aproximadamente, pelo imperador Nero. Terminou a vida dentro de uma prisão escura, uma masmorra fétida, sozinho, dizendo que estava só e abandonado por seus companheiros. Então o dinheiro em si não é sinal de bênção e também não é sinal de que você está abençoado, nem que Deus está com você. Deus está com quem é sério com ele, com quem tem uma vida piedosa diante dele. Dinheiro é consequência. 1 Timóteo 6,10, Paulo alerta ao jovem obreiro Timóteo, dizendo que os que querem ser ricos caem no laço do diabo. E que o amor ao dinheiro, o amor não é o dinheiro, mas o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. O dinheiro não é a raiz, mas o amor a ele sim. Então tem muita gente que acha que o ministério é para ficar rico. Ele quer ficar rico, ele quer ter carrão, ele quer morar em condomínio, ele quer postar fotos com carros importados, ele quer ter status. E em nome disso, eles praticamente vivem em função do dinheiro e dizem: eu só vou na sua igreja se você me der tanto, só vou aí. E as almas que estão lá, que precisam ouvir o evangelho? E aquela igreja não é o reino de Deus? Não é o povo de Deus? Não é a igreja do Senhor que ele comprou com seu sangue, que custa muito mais do que dinheiro? Não há preço que se possa comparar ao que Jesus fez por sua igreja? Então, queridos pregadores, não digam isso nunca, mas trate sempre com os pastores o que eles podem fazer por vocês de maneira generosa e agradável. E aquilo que for combinado e aquilo que ficar determinado, com certeza, será uma bênção para você e será uma bênção para a igreja. E aos pastores, recebam bem os pregadores, trate-os bem, honre-os, ainda que ele não disse, não estipulou, esse é que deve ser mais honrado. Trate com carinho, porque todos aqueles que militam na obra de Deus devem ser tratados com duplicada honra. Que Deus te abençoe, espero ter respondido a pergunta do nosso seguidor e que a bênção do Senhor esteja sobre o seu ministério. E lembre-se, o seu ministério foi dado por Deus. Faça tudo para a glória de Deus. Você gostou desse vídeo? Então se inscreva no nosso canal, faça parte da família Teólogos Ortopráticos. Não se esqueça de ativar o sininho, deixar o seu like, comentar e compartilhar esta palavra. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo aqui no nosso canal Teólogos Ortopráticos.